Quando a gente fala de altitude, parece até que é um bicho-papão, que os times brasileiros nunca conseguem vencer lá e que se torna algo impossível, principalmente de se buscar uma classificação em um segundo jogo. Mas calma, tô aqui para te contar tudo sobre a partida entre LDU e Botafogo, jogo de volta das oitavas de final da Libertadores, que acontece hoje às 7 horas, lá no estádio Casablanca, no Equador. Mas eu vou te falar também como o Botafogo pode vencer lá e como a altitude não é esse bicho-papão que todo mundo acha. Óbvio que é um dificultador, óbvio que o Botafogo vai ter dificuldades, mas o Botafogo pode sim, muito bem, buscar uma classificação lá. Porque é o Botafogo de Futebol e Regatas, o atual campeão, e com um time de muito mais investimento que a LDU. Bom, vem comigo que a gente fala tudo sobre isso. Vambora! Eu sou Gustavo Bandeira, estudante de jornalismo e botafoguense, e como eu já falei, estou aqui para te contar tudo sobre a partida entre LDU e Botafogo, do jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores, que acontece hoje às 7 horas, lá em Quito, no estádio Casablanca, no Equador. Bom, transmissão da partida vai ser apenas pela Paramount, mas vocês já sabem, aqui no nosso canal a gente faz a transmissão de todos os jogos. Hoje, no nosso estúdio, a gente vai transmitir em áudio e com as nossas imagens também, já que a gente não vai estar diretamente do estádio, então a Comebol libera as imagens. E aí você curte aqui com a gente. Quem conhece já sabe, gosta bastante. A gente lê todos os comentários, a gente torce junto com o torcedor botafoguense e também traz todas as informações da partida para você, muitas curiosidades, enfim, é muito bacana. Chega junto que eu tenho certeza que você vai gostar. Bom, agora a arbitragem, o árbitro da partida é o senhor Facundo Telo, da Argentina. Você sabe bem esse nome aí, você lembra bem com certeza, que esse foi o árbitro do jogo entre Palmeiras e Botafogo, jogo de volta, foi 2-2 lá no Allianz Parque, nas últimas oitavas de final da Copa Libertadores, né, do ano passado, o Botafogo foi vencedor, aquele jogo maluco, o Botafogo abriu 2-0, depois tomou um empate, e aí o juizão anulou o gol do Gustavo Gomes ali no último lance, praticamente, no penúltimo lance, né, porque no último lance ainda tem uma falta mal marcada por ele, que o Gabriel Menino bate no travessão, mas enfim, o juiz que tá na história do Botafogo, não só por esse jogo, mas principalmente pela final também da Libertadores do ano passado. Ele que apitou Atlético Mineiro 1, Botafogo 3, e ele que deu o pênalti, marcou o pênalti, né, feito do Everson no Luiz Henrique, que o Alex Telles converteu e fez o segundo gol do Botafogo naquela partida. Então, é um juiz que dá sorte pra gente. Tomara que continue dando. Bom, agora o VAR é o Germán Delfino, árbitro argentino, que vai estar aí no VAR também, então são dois argentinos. Agora eu queria conversar sobre a importância dessa partida com vocês e todo o contexto que envolve ela. Porque vamos lá, o Botafogo no momento está em quinto no Campeonato Brasileiro, a 14 pontos do Flamengo, que é o líder, mesmo com um jogo a menos em relação ao Flamengo. Fica muito difícil a gente buscar uma reviravolta aí no primeiro turno, quer dizer, no segundo turno, perdão, e o Botafogo está praticamente fora aí da briga pelo título. Já está fora, né? Já está fora da briga pelo título, acho que a gente já dá para a gente cravar isso. Na Copa do Brasil, a gente está nas quartas de final, enfrenta o Vasco na próxima quarta-feira pelo jogo de ida. E agora na Libertadores nas oitavas. É óbvio que o foco maior do Botafogo agora vão ser as Copas. O David já poupou contra o Palmeiras, a gente já sabe que o foco são as Copas, até porque são os títulos possíveis do Botafogo buscar esse ano, e um deles o Botafogo não tem, que é a Copa do Brasil. Mas muita gente está desesperada, falando que a Libertadores não vai dar, que depois, se passar da LDU, tem o São Paulo, se passar, tem o Palmeiras. E, gente, ano passado a gente fez uma campanha muito parecida com essa que seria passando do São Paulo, passando do Palmeiras, passando da LDU. Trocaria ali a LDU pelo Penharol, só que em fase diferente. O Palmeiras nas oitavas do ano passado, o Palmeiras na semi desse ano. E se for o Palmeiras, pode ser o River Plate. E o São Paulo nas quartas já está classificado. A gente enfrentaria de novo nas quartas de final. Mas antes, vamos pensar somente nesse jogo. Acho mais fácil, porque o Botafogo tem que passar primeiro, né? E a galera tá falando muito de altitude. Altitude é um bicho-papão. Foi que nem eu falei, citei no início do vídeo. A altitude não é esse bicho-papão todo. É difícil. Dificulta muito realmente o jogo do Botafogo, dos times brasileiros no geral. O Botafogo, quando foi lá, sofreu para jogar, mas nunca na história do Botafogo, o Botafogo sofreu uma paulada assim na altitude, uma vez. Nunca, não, mas uma vez só. O Botafogo jogou 6 jogos na altitude. Eu vou trazer aqui para vocês quando o Botafogo sofreu muito e quando o Botafogo não sofreu, conseguiu fazer jogos de igual para igual. E na Libertadores, na Sul-Americana, perdão, de 2011, o Botafogo enfrentou o Santa Fé lá na altitude e perdeu por 4-1. Foi a única paulada que o Botafogo
tomou aí na altitude. A partir de 2013, na pré-Libertadores, o Botafogo enfrentou o Deportivo Quito, perdeu de 1-0 jogando mal, mas apenas 1-0, resultado que levaria o jogo para os pênaltis se o Botafogo perder da LDU de 1-0. Libertadores 2013, na fase de grupos, a gente perde para o Independente Del Valle, na altitude de Quito, 2.800 metros, e perde 2-1 com gol no último lance. O resultado, que também levaria esse jogo contra a LDU para os pênaltis. Na Sul-Americana 2023, a gente enfrenta a LDU lá no Casablanca, empata em 0-0 com o Lucas Fernandes perdendo um gol meio inacreditável ali no último lance, mas antes disso o PR faz um milagre, tudo bem, mas o Botafogo empatou. Então, empatando amanhã, né, hoje no caso, o Botafogo se classifica para as quartas de final da Conmebol Libertadores. Na Libertadores 2024, a gente pega um time muito mais fraco ali na segunda fase de pré-Libertadores, o Aurora da Bolívia acaba empatando 1-1 e mesmo assim poderia ter ganho, o Tiquinho perder pênalti, o Matheus Ponte perdeu um gol cara a cara no último lance. E na Libertadores 2024 a gente perde de 1-0 para a LDU. Um jogo que poderia ter sido até muito mais para eles, é verdade. Perderam muitos gols. Mas o Botafogo começou a partida até bem. O Jefinho perde um gol cara a cara com o goleiro, tem mais uma chance desperdiçada. E poderia ter feito um resultado melhor. Talvez tivesse concluído com eficiência as chances no início do jogo. Então, para vocês verem aí, que a altitude não é certeza do Botafogo levar um pau, do Botafogo ser goleado ou ser amassado tática e tecnicamente. O time da LDU é muito forte fisicamente. O time da LDU vai marcar em cima, vai apertar a saída de bola do Botafogo, vai usar muito o jogo aéreo para ganhar os duelos aéreos, porque a altitude muda, questão do vento ali, então os jogadores estão mais acostumados, eles apelam muito do jogo aéreo lá, principalmente a LDU, que já tem esse costume nos últimos anos, é uma equipe que faz muitos gols de cabeça, muitos gols de bola parada, então o Botafogo vai ter que ficar atento a tudo isso, mas não é certeza de eliminação, nem certeza de paulada, né? Não só eliminação, mas uma goleada aí, um resultado muito feio, que eu diria que seria mais complicado aí para o Botafogo reverter a situação da temporada, porque ser eliminado lá é uma coisa, tomar uma goleada é outra, né? Fica muito mais difícil. Então, galera, é ter calma, é saber jogar o jogo. É o Botafogo que vai sofrer, isso você pode ter certeza. Você que vai assistir o jogo aí com seus amigos, família, enfim, sozinho, com quem quer que seja, você vai sofrer vendo o jogo, vocês vão sofrer, porque é um jogo chato, é um jogo muito mais complicado do que a gente está acostumado. A gente sabe que a altitude, como eu falei, não é um bicho-papão, mas dificulta. E o Botafogo vai encontrar dificuldade para sair jogando, o Botafogo vai encontrar dificuldade na bola aérea defensiva, o Botafogo vai encontrar dificuldade para acelerar algumas jogadas, principalmente no segundo tempo, que é onde a LDU e os times que jogam na altitude levam muita vantagem pelo cansaço das outras equipes que não estão acostumadas. Então o Botafogo precisa fazer um jogo inteligente. O Botafogo precisa rodar a bola com calma, precisa esfriar a partida, precisa sempre que der, se tiver com resultado na frente, fazer cera, encebar o jogo realmente. Então é ter paciência, é ter calma com esse time do Botafogo amanhã. A gente vai sofrer, mas a gente pode se classificar. Esse é o meu recado para você, antes da gente ir lá para o bolecampo, né? Para as táticas aí do Botafogo e da LDU e como as equipes devem ir a campo para o jogo de hoje. Vamos embora. Agora sim, estamos aqui no campinho tático para eu te mostrar as prováveis escalações e como as duas equipes devem jogar. As prováveis escalações ainda não saíram na mídia, tá? Aquela típica do GE, que é repercutida em muitos lugares e tal, que sai primeiro no GE e depois vai para outros portais, que eu estou gravando aqui e é quarta-feira de tarde ainda. Mas, de acordo com a ESPN, a escalação da LDU deve ser essa aí. A do Botafogo eu tô palpitando que vai ser essa aqui. Então, John no gol, Vitinho na lateral direita, Barbosa na zaga pela direita e David Ricardo na zaga pela esquerda. Na lateral esquerda, o Alex Telles. E no meio, vocês devem estar se perguntando aí, cadê o Montoro? Eu acredito que ele vai começar o jogo com 3 volantes, com o Alan no lugar do Montoro. Tá, mesmo com toda aquela polêmica dos 3 volantes do Mundial, que o Renato Paiva até fez brincadeira lá quando ele chegou no Fortaleza, se podia jogar com 3 volantes, que ele foi muito criticado pelo Textor por causa disso e pela torcida também no jogo contra o Palmeiras. Eu acredito que finalmente o David vai usar 3 volantes e acho ser o necessário para esse jogo, porque é um jogo de muita pegada, é muito físico mesmo, vai ter muito combate, o Botafogo precisa ganhar no meio campo esses combates para ter o maior controle da partida possível. Então eu entraria mesmo com o Alan, deixaria o Montoro no banco. Tá aqui o Montoro no banco, ó, cadê o Montoro aqui, ó. Eu deixaria o Montoro no banco, deixaria o Alan titular, porque eu acho que é o ideal para essa partida. O Savarino de meio armador e na frente Arthur e Arthur Cabral. Eu, inclusive, começaria o jogo com o Matheus Martins, que eu acho que é um jogador de mais força física que o Arthur. Acho não, certeza que é um jogador de muito mais força física do que o Arthur, mas eu duvido muito ele barrar o Arthur. E o Arthur deve ser realmente companheiro de ataque do Arthur Cabral, que tá voltando de lesão aí
não teve nem presente, não estava nem relacionado aí para o jogo contra o Palmeiras no último domingo. Já a LDU deve a campo com o goleiro Vale no gol, a Ayala na zaga pela esquerda, são 3 zagueiros, né? O Ayala na zaga pela esquerda, o Adé é o zagueiro centralizado e o Quinones, o zagueiro que joga pelo lado direito. Já no meio campo, o Grueso fica um pouquinho mais recuado, é o primeiro volante deles, e o Cornejo aberto pela esquerda e o Quinteiro aberto pela direita. O Vidamil é o jogador de mais toque na bola, de mais condução, é o maestro desse time, tá? Quem viu, prestou atenção ali, principalmente no time da LDU, no Newton Santos, percebeu que o Vidamil é um jogador de muita qualidade, tá toda hora tocando a bola, pifando bola, enfim. Um jogador que realmente para e pensa e faz esse time da LDU andar. Então a gente tem que tomar cuidado aí com ele. É um jogador de seleção boliviana, é muito interessante. E o Botafogo, para parar o time da LDU, começa muito por parar o Vidamil. E no ataque, o Alzugaray, o Jason Medina e o Brian Ramírez. Eu não sei quem joga centralizado aqui, porque toda hora joga um. O Alzugaray já foi esse jogador que joga mais de 9, já foi às vezes o próprio Jason Medina, às vezes o Brian Ramírez. Então, enfim, a LDU deve começar desse jeito aí, talvez assim, ou enfim, com o Jason Medina, como eu falei, deve começar com essa escalação. Tem que só ver quem vai jogar de referência ali como camisa 9, mas eles ficam invertendo toda hora. Então, vamos esperar uma LDU bem ofensiva aí, apesar de jogar com 3 zagueiros, tá? 3 zagueiros não é sinônimo de time defensivo, de time retranqueiro, muito pelo contrário, é uma equipe muito física que se adaptou muito bem a esse estilo de jogo, principalmente com o Thiago Nunes. Então o Botafogo tem que tomar cuidado. Como eu falei, a LDU deve fazer pressão em cima, o Botafogo vai ter dificuldade para conseguir sair com a bola, vai ter que rodar a bola o máximo possível para descansar, para não acelerar muito o jogo, porque como está na altitude vai ser muito mais difícil, e tomar muito cuidado também com as bolas aéreas, principalmente bolas paradas de escanteios, faltas próximas da área, enfim, cruzamentos toda hora vai vir chuveirinho aqui, seja o Brian Ramírez cruzando, o Quinteiro, o Quinones, ou do lado esquerdo lá com o Alzugaray, com o Cornejo, com o Ayala, enfim, toda hora vão vir cruzamentos para dentro da área. Se tiver 0-0 no final do jogo, ou 1-0 os caras, ou 1-1, enfim, qualquer placar que esteja perto ali de levar para os pênaltis, ou com o Botafogo se classificando, eles vão continuar também, eles vão apelar ainda mais, perdão, dos chuveirinhos. Então o Botafogo vai ter que ficar muito atento nisso e ganhar os combates no meio campo, que como eu falei, vão ser fundamentais para o Botafogo sair classificado lá da altitude de Quito. É isso, galera. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Deixa o like, se inscreve no canal, que isso fortalece mais o nosso trabalho. E bota aí nos comentários quanto é que você acha que vai ser a partida. Eu acredito numa vitória do Fogão por 1-0, sofrida, suada. Como eu falei, não vai ser um jogo fácil, mas acredito que o Botafogo vai surpreender a todos na altitude e trazer essa classificação. E você? Bom, fica ligado também que a partir de 6 horas da noite tem a nossa transmissão, como eu falei, com imagens das nossas reações, é claro, minha narração, comentários do Gabriel e a gente torcendo muito diretamente aqui no nosso estúdio, trazendo todas as informações da partida para vocês, curiosidades, lendo todas as mensagens aí no chat. Então deixa sua mensagem no chat, chega junto com a gente, tem o pré-jogo de 1 hora, tem a transmissão completa da partida e depois o pós-jogo de mais 1 horinha para a gente debater tudo sobre essa partida importantíssima para o Botafogo na temporada. Então chega junto com a gente que eu tenho certeza que você vai curtir. Beleza? Te espero aqui em 6 horas da noite para a gente torcer junto pro Fogão buscar essa classificação lá no alto em Quito. Vambora, Botafogo. Saudações alvinegras. Tamo junto.